Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hilton Carlos Santana, e esse é mais um vídeo sobre Apocalipse, tá bem? E esse vídeo é sobre Apocalipse capítulo 10, tá? Como você pode ver nesse canal, estou fazendo cada vídeo sobre um capítulo do livro de Apocalipse. Esse é sobre Apocalipse capítulo 10, que é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Nós estamos no segundo ciclo de julgamento, depois dos 7 selos, do primeiro ciclo, e agora estamos no final do segundo ciclo de julgamentos, tá bem? O capítulo 10 é o começo do interlúdio, de um grande interlúdio aqui que tem entre a sexta e a sétima trombeta. Nesse interlúdio tem 4 pequenas histórias, tá? E a primeira delas é o Anjo e os 7 Trovões, tá bem? E João e o Livrinho, essas 2 histórias no capítulo 10. E depois temos a medição do santuário e as 2 testemunhas no capítulo 11, tá bem? No capítulo 11. E já no capítulo 11, depois, a partir do verso 15, começa lá a sétima trombeta, que vai dar início ao terceiro ciclo de julgamento, tá bem? Esse vídeo, então, é para falar do capítulo 10, tá? O capítulo 10 traz essas 2 histórias, tá? 2 pequenas histórias, o anjo e os 7 trovões, tá? Aparece aí um anjo forte, refletindo a glória de Deus, O texto diz: então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava um arco-íris, seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo, tá? Esse anjo aqui, ele reflete a habitação de Deus, o santuário de Deus. Ele é quase que um santuário móvel. Não é bem isso que eu queria dizer, mas ele faz referência ao santuário de Deus, não é? A glória que ele manifesta. Então é uma evidência, ele faz lembrar, ele remete à glória de Deus, tá? E ele segura na mão um livrinho aberto, tá? E ele põe o seu pé sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, Então se coloca ali entre o mar e a terra. Ele clama com alta voz, como um leão que ruge, e quando clamou, os 7 trovões fizeram zoar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de zoar, ele ia escrever, mas um anjo fala para ele, uma voz do céu, a voz de Deus fala para ele, não escreve, tá? João é proibido de descrever o que ele ouviu daqueles 7 trovões. Há muitas coisas, há algumas coisas interessantes para se falar aqui. Só terminando, faltou aqui, e ele fala, guarda, o que falaram, não escrevas. Vi que o anjo estava lá, de pé, ele levanta a sua mão direita e ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e tudo mais, mas que nos dias, ele fala que não haveria mais demora, lá no versículo 6, tá? Que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. Primeiro, que eu quero frisar, João é proibido de relatar. Então, isso nos lembra Paulo, quando Paulo fala das visões, das revelações que ele teve enquanto estava na Arábia, e que Deus proíbe ele de relatar tais visões, tá? Há muito mais, Isso nos lembra também Moisés, lá em Deuteronômio 29, em que ele fala que as coisas encobertas pertencem a Deus, tá? Deus nos revela aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário. Você deve estar ouvindo a minha filha aí, Mas Deus nos revela aquilo que é necessário para nós, aquilo que é suficiente para nós, tá? Mas Ele não nos revela tudo, tá? Haverá muitas e maravilhosas coisas que nós nos depararemos com ela na glória, tá? Mas Deus nos mostra que há muito que Ele preferiu não nos revelar. Isso nos lembra também de Jesus,
né? Quando Jesus fala para os discípulos, muita coisa eu gostaria de falar para vocês, mas não dá. Vocês não aguentam, vocês não estão prontos, não é? Para ouvir aquilo que eu tenho preparado para falar para vocês, sabe? Então, é muito importante quando a gente lê a Bíblia, a gente tem isso em memória. Cara, eu preciso consumir, porque a Bíblia em si já tem tantas coisas maravilhosas. E que nós, nem que vivêssemos 10 vidas, poderíamos pegar 50% do que está aqui. Cara, e isso aqui ainda não é tudo. Tudo que está na Bíblia, que é muito mais do que nós podemos assimilar, não é tudo. Sabe? Há as coisas encobertas de Deus. Há tantas coisas que Jesus queria falar para os discípulos e não falou. João vai falar que se tudo que Jesus fez e falou fosse registrado em livros, isso encheria o mundo inteiro. Tá? Aqui há a voz dos 7 anjos, que certamente eram coisas maravilhosas, tanto que João quis escrever, mas o anjo falou não, sabe? Então, a gente tem tantas coisas maravilhosas e que a gente não desfruta, quando há muito mais que Deus nem nos mostrou, cara, que Deus nem nos revelou, tá? Então a gente precisa pensar nisso, e só que não faz sentido pensar nisso, nessas coisas maravilhosas que Deus nos revelou, se a gente não desfruta nem do pouco que Ele nos revelou, tá? Nem do pouco que Ele nos revelou. Então, o que a gente deveria fazer é devorar esse negócio aqui, já adiantando a próxima história do capítulo 10, é devorar esse livro aqui o melhor que a gente puder, para que a gente esteja razoavelmente preparado para as coisas muito superiores e maravilhosas que a gente vai encontrar na glória. Porque lá na glória a gente vai ter acesso a todas as outras coisas que Jesus quis falar para os discípulos, as coisas encobertas, a voz dos 7 trovões e muito, e muito, e muito, e muito mais. Mas não faz sentido falar isso se nem um pouquinho que está aqui você se interessa. Tá bem? Infelizmente, quantas vezes a gente já ouviu crentes falando que eu leio ali, né? Leio uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas eu não entendo. E eu vou deixando. É muito triste ouvir tais coisas, tá? A outra coisa importante aqui é quando o anjo levanta a mão ao céu e ele jura dizendo, já não há demora. Isso reflete uma urgência, tá? O céu inteiro, os anjos inteiros, todo o universo está aguardando ansiosamente quando Jesus vai voltar, quando o fim vai chegar, quando os julgamentos de Deus finalmente vão ser derramados sobre a terra e sobre o universo. Os anjos, toda a milícia celestial está aguardando intensamente por esse dia. Estão clamando, vem Senhor Jesus. Não é assim que Apocalipse termina? Vem Senhor sem demora. O que Paulo vai falar lá em Romanos onde? Não sei, não me lembro. Você pesquisa lá, onde Paulo vai falar que a criação geme, aguardando ansiosamente quando ela será finalmente redimida. A criação, o mar, o rio, as árvores, as cataratas do Iguaçu, as cataratas do Niágara, o mar, o planeta está ansioso esperando o dia. Quando esse dia vai chegar? Quando esse dia chegar? Eu nem me lembro o resto da música, se é disso que a música está falando, mas lembrei agora a música, tá? Mas a fala do anjo remete a isso. E remete também ao clamor dos mártires, né? Onde que está o clamor dos mártires? Está lá no capítulo 6, né? Lá no capítulo 6, a gente vê lá o clamor dos mártires, quando os mártires falam, Senhor, quando o Senhor vai vingar o nosso sangue? Tá? Cara, Estevão, Tiago, Irineu de Antioquia, Jim Elliot,
Ontem, se não me engano, acho que morreu a Elizabeth Elliot, a esposa do Jim, que foi morto ao pregar o evangelho para índios aqui no Amazonas, se não me engano, na Amazônia, no Equador. Quantos milhares de mártires, os mártires que você viu sendo mortos pela televisão, degolados pelo Estado Islâmico, todos esses mártires, desde Abel, eles estão lá diante do trono clamando: Senhor, quando o Senhor vingará o nosso sangue, tá? Quando a sua ira vai se derramar contra os iníquos, sabe, que tem trucidado o povo, os servos teus, tá? Então, o que eu queria enfatizar aqui é que há essa urgência, e que muitas vezes nós não vivemos com essa urgência. Muitas igrejas não falam disso, sabe? A gente fala muito pouco da volta de Cristo. A gente fala muito pouco de Jesus voltando. A gente fala muito pouco da grande tribulação. A gente fala muito pouco do anticristo. A gente fala muito pouco de Jesus voltando nos céus, dos mortos ressuscitando e encontrando com ele nos ares. A gente fala muito pouco de Jesus estabelecendo nessa terra o seu reino messiânico. Como se a gente não tivesse essa expectativa. E a gente precisa ter. A gente precisa ter uma esperança escatológica, ou seja, uma esperança do retorno triunfante de Cristo Jesus. Quando Jesus estava subindo, os discípulos estavam lá olhando. Uau, que legal, né? Aparece um anjo e fala: por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Cristo que viste subir, voltará. E essa esperança a gente não pode perder. Para fechar aqui, eu não queria demorar tanto, a segunda história do capítulo 10 é muito mais conhecida, tá? João ouve a ordem, vai lá e pega o livro que está na mão do anjo, desse anjo forte, e come esse livro. O anjo fala: come, né? E ele come o livro, e na boca, o gosto do livro, o gosto da palavra de Deus é doce como mel, mas no seu estômago é amargo. É amargo. Há várias explicações possíveis para isso, tá? Mas fala, ao meu ver, fala também a palavra de Deus é sempre doce, né? Quando a gente lê os Salmos, isso fica muito claro. O salmista ama falar da beleza, da doçura, da alegria, do quanto é bom a palavra de Deus. Quando a gente lê sobre a igreja em países perseguidos, em que as pessoas, cara, elas não têm uma Bíblia, elas têm uma página da Bíblia. E elas leem aquela página da Bíblia várias, centenas e centenas de vezes, e elas querem ler a outra página, e elas querem ver o que está do outro lado. Tá? Quando você lê o Contrabandista de Deus, né, o irmão André levando Bíblias para os países comunistas, e as pessoas devorando aquele negócio. A palavra de Deus é doce, ela adoça a nossa vida, ela é maravilhosa. Mas a palavra de Deus também é amarga, porque os juízos de Deus são duros, o julgamento de Deus é duro. A palavra de Deus, ela esmiuça a pedra como um martelo. Ela esmiuça os corações como um martelo esmiuça a pedra. Os juízos de Deus são duros. E a mesma mensagem que traz salvação, traz também condenação. Aquele que crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então há um amargo dos juízos e dos julgamentos de Deus, tá? João come essa palavra. A gente já ouviu essa metáfora muitas vezes, até mesmo fora da Bíblia, né? Que você precisa comer o livro, né? Tá estudando para a prova de matemática, você tem que comer o livro de matemática. Ou seja, não basta você ler, não basta você ouvir, você tem que internalizar a coisa tem que passar a fazer parte em você, tá? A palavra de Deus tem que não só ouvir, ela tem que entranhar em você, ela tem que determinar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas reações. Como músico
que treina aquele acorde centenas e milhares de vezes, para que quando ele for executar aquele acorde, ele nem pense, ele saia naturalmente, ele flua naturalmente. A palavra de Deus, ela tem que ser comida, mastigada, ruminada, de tal forma que quando a gente for falar dela, ela flua das nossas vidas naturalmente. E é por isso que o anjo manda João comer, porque em seguida ele fala: é necessário que ainda profetizes. E a gente precisa profetizar da palavra de Deus tendo comido, tendo mastigado, tendo ruminado a palavra de Deus. Porque senão a gente fala dela. Sabe quando você canta uma música pela primeira vez? Você ouviu a música uma vez e aí você já tenta cantar. Você vai cantando meio tropeçando nas palavras, meio sem segurança nenhuma, meio sem saber a métrica, sem saber o ritmo, sem saber nada, meio tal. Muitas vezes a gente fala da palavra de Deus assim, sem ter comido. Ouviu uma vez só, achou legal e já vai falar. Não, a gente precisa profetizar, mas depois de ter comido o negócio, depois de ter mastigado, depois de ter, sabe, internalizado o negócio. Porque quando você falar, as pessoas vão saber que você está falando de algo que não apenas está nos seus ouvidos, mas de algo que está na sua vida. Bonito isso, né? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, capítulo 11 de Apocalipse. Fique com Deus, fique na graça.